E aí, galera, tudo bem com vocês? Beleza? Estamos aqui para mais uma semana de aula. Agora, enfim, no gênero textual debate. Beleza? Então, todo o caminho que a gente fez com texto argumentativo, a gente continua nesse caminho e agora uma etapa é nova, o gênero textual debate. Então, a partir de agora, a gente vai começar a trabalhar debate. Lembrando, nós vimos um geralzão sobre texto argumentativo, tipos de argumentos, o que é tese, o que é antítese, o que é síntese, como criar um artigo de opinião, vocês criaram os artigos de opinião de vocês. E agora nós vamos começar com debate, beleza? E aí a primeira dúvida que pode vir na cabeça de vocês é: por que é um gênero textual debate? Muita gente poderia se perguntar isso, mas como assim? O debate ele é falado, por que ele é um gênero textual? Então vou lembrar uma coisa que eu sempre digo durante as aulas, que tudo é texto, gente. Tudo é texto. Seja uma linguagem verbal ou não verbal, um quadro, uma escultura, um retrato, um filme, uma fotografia, um outdoor, uma placa de sinalização, um gesto, uma imagem qualquer, tudo é texto. Então, tudo que tem sentido é texto. Uma coisa que eu costumo falar, não sei se eu li ou se eu, sei lá, veio da minha cabeça, mas eu sempre falo isso na sala de aula, é que tudo que é passivo de interpretação é texto. Então, quando a gente entender que tudo passivo de interpretação é texto, a gente vai entender que ler o mundo ajuda na nossa interpretação do texto da escola, por exemplo. Então, a gente tem que ler tudo, não só as palavras, mas tudo que tem uma interpretação na vida. E isso a gente chama de visão de mundo. O que é a visão de mundo? É a sua interpretação de tudo que nos cerca. Eu sou um texto, seu amigo é um texto, tudo que precisa ser compreendido é um texto, ok? Então, quanto mais eu passeio, quanto mais eu viajo, quanto mais eu observo, quanto mais filmes eu assisto, mais séries eu assisto, melhor é a minha interpretação de texto, porque tudo é texto, entende? É, Sempre que eu estou exercitando de descobrir algo novo, indiretamente eu estou mexendo na minha capacidade de interpretar texto. Beleza? Tudo bem? Então, a primeira coisa que a gente precisa ter de cara, descobrir, é que o debate é um gênero da oralidade, ou seja, ele é um texto falado, né? Assim como um texto escrito, ele tem suas regras, como qualquer outro gênero escrito. Mas ele é um gênero da oralidade, ou seja, a gente fala esse gênero. Ele está dentro da tipologia argumentar, ou seja, é um texto argumentativo, só que em vez de ser escrito, ele é um texto, um gênero falado, ok? Então, o que é um debate? O que vocês acham que é? A primeira coisa que a gente precisa pensar é na nossa vida, antes de falar sobre o debate em si. Diariamente, nós passamos por inúmeras situações onde temos que expressar nossos pensamentos, opiniões, vontades, sentimentos. Isso pode acontecer na escola, em casa, com os amigos, no trabalho, no time de futebol, sei lá, na igreja, em qualquer lugar social, ou seja, que você está convivendo com uma outra pessoa, na família também. Nós temos a oportunidade de conhecer ideias de outras pessoas. Algumas ideias dessas vão estar de acordo com o que você acredita, outras não. E aí vai ter uma divergência de ideias. Então, eu penso de um jeito, a outra pessoa que convive comigo pensa de outro. E aí, ao longo desse processo de viver,
né? Nós vamos trocando ideias, aprendendo um com o outro. Eu imponho minha opinião, ele impõe a dele. Muitas vezes eu mudo de opinião, muitas vezes o outro muda de opinião. Muitas vezes eu sou obrigado a mudar de opinião, né? Muitas vezes o outro é obrigado a mudar de opinião. Muitas vezes eu sou obrigado a acatar uma opinião. E muitas vezes não é possível aceitar ou seguir ou mudar de opinião. Tudo bem? O que eu estou querendo dizer é que o debate, mesmo antes da gente pensar no gênero em si, que aí daqui a pouco eu vou explicar quais são as características, mas o debate já faz parte da nossa vida. O que a gente faz aqui no caso é o que a gente faz aqui no caso é criar um método, né? Fechar ele num processo, com as características, e aí reproduzir de uma forma mais formal o debate. Beleza? Então vamos ver a definição de debate. Debate é um gênero textual do tipo argumentativo ou opinativo que se insere nas práticas de oralidade de uma comunidade. Então, o debate parte inicialmente de uma comunidade, promovendo uma discussão entre as partes com base em argumentos ou exposição de razão. Então, para que um debate exista, eu preciso, é mais ou menos igual ao artigo de opinião, precisa ter uma questão, né? E aí, nesse caso, nem precisa ser polêmica, pode ser só uma questão da sociedade em si, mas que há divergências de opiniões. E aí, essa discussão entre as partes, ou seja, quem são as partes? Os dois grupos, ou as duas pessoas, ou esses dois lados que divergem, ou seja, que têm opiniões distintas, e aí eles propõem uma discussão com base em argumentos ou exposição de razão, ou seja, eu vou argumentar, ou a outra pessoa vai contra-argumentar, ou seja, vai refutar ou dar um outro argumento contrário, e aí eu vou expor de novo, e essa troca que a gente chama de discussão é o debate, ok? O debate não é muitas vezes para mudar a opinião do outro. Se você conseguir mudar, melhor. Mas talvez é para você também mudar de opinião, para você conhecer um outro lado da coisa, né? E é uma, como eu posso dizer, é um movimento intelectual. Então, quanto mais eu discuto, mais eu aprendo com o outro, mais eu exponho o meu conhecimento, e aí a gente vai trocando ideias, trocando informações, trocando conhecimento. Beleza? Tudo bem até aqui? Tranquilo, né? Então vamos lá, como ocorre um debate? Agora, agora eu vou separar um pouquinho do debate da nossa vida, né, que foi o que eu falei no começo da aula, com o debate gênero, né, que é o debate mais formal. Então, para se fazer um debate, não é só juntar umas pessoas e começar a se expressar. Então, precisa ter regras pré-estabelecidas para que haja uma organização. No gênero debate, sempre tem que haver um mediador, que é um terceiro, que normalmente ele tem que ser, ele não precisa tomar parte, não pode, aliás, tomar parte na discussão, ou seja, uma outra pessoa, ou seja, um professor, um apresentador de TV, um mestre de cerimônia, uma pessoa que vai mediar o debate, ou seja, que vai controlar o debate, que vai dar o tempo igual para todos, então ele vai fazer essa mediação, ser uma espécie de juiz do debate. Então ele tem a função de comandar o debate e ele deve procurar manter o nível e a organização do mesmo. Os participantes devem ter um bom embasamento teórico sobre o assunto que será discutido. Então, tal qual o artigo de opinião, para eu participar de um debate, eu preciso ter argumentos.
E os argumentos, como eu sempre digo, estou dizendo desde que quando nós começamos a estudar o texto argumentativo, ele precisa ser bem embasado, ou seja, ele precisa ter dados e justificativa. Então, se eu só argumento sem dados e sem justificativa, eu estou só vomitando regras. Então, eu preciso ter um argumento bem embasado, então com dados da realidade, dados pelo menos da sua visão, da sua experiência, ou que você pesquisou. Então, para participar de um debate, precisa de pesquisa, precisa de empenho, precisa de conhecimento prévio, conhecimento antes. Eu preciso conhecer antes, eu não posso debater de um assunto que eu não sei nada, né? Exemplo disso é o Facebook. No Facebook é lindo, todo mundo quer debater sobre tudo. E no geral a maioria não sabe sobre nada. Mas vamos voltar para o tema. Então os participantes devem ter um bom embasamento teórico sobre o assunto que será discutido. Geralmente cada participante tem um tempo para mostrar sua opinião, então tem que ser um tempo igual para cada um deles. Isso ocorre para que nenhum participante seja lesado, então, ou seja, se uma pessoa tem um tempo diferente da outra, fica injusto para essa pessoa, para essa primeira. Todos têm o mesmo tempo para se expressar. Então, as características do gênero é ter um mediador, todos terem o mesmo espaço e os participantes precisam ter uma fundamentação teórica, pelo menos ter um conhecimento básico ou intermediário e até avançado sobre o assunto que vão tratar. Então precisa de pesquisa, precisa de preparação, ok? E onde ocorrem os debates? Então os debates do dia a dia, que são os mais informais, ocorrem diariamente no nosso cotidiano, né? Na escola, no trabalho, em casa e até outros locais. Já aqueles que são mais elaborados e formais, podemos ver na televisão, na internet, nas rádios, nos jornais, ao vivo, né? Os debates que mais a gente vê na televisão, né, são os políticos. Então é bem famoso o debate político, né? Sempre que as eleições vão se aproximando, as emissoras se programam e passam a organizar os debates entre os políticos. Nesses debates, os participantes levam suas propostas para as campanhas eleitorais, questões a serem respondidas e questionamentos que serão feitos aos outros participantes. Então, nesses debates, a dinâmica de cada participante fica em evidência e a principal característica destes é a forma argumentativa de cada participante. Então, o debate de político, né, que é o que a gente mais conhece, que a gente tem contato, porque a televisão é obrigada a passar, né, no período eleitoral, enquanto um presidente, os prefeitos, os governadores, eles estão disputando uma vaga política, a televisão, né, as televisões abertas são obrigadas a passar esses debates. Então, o povo brasileiro conhece bem o tema debate por essa experiência que eles têm do debate político. Vamos ver um exemplo de um debate político? Eu separei um trecho de um vídeo de um debate político, mas é um debate que não aconteceu aqui no Brasil, nas eleições americanas, nas últimas eleições entre o Donald Trump e a Hillary Clinton, ok? Vamos ver um trecho do debate. O primeiro assunto discutido foi a geração de empregos. But we have to stop our jobs from being stolen from us. We have to stop our companies from leaving the United States. Hillary disse que o plano de Trump faria explodir a dívida pública. Blow up the debt. Em seguida, o republicano foi questionado sobre por que não divulga sua declaração de imposto de renda e propôs um acordo, lembrando os e-mails da conta pessoal que Hillary Clinton usou quando era secretária de Estado para tratar de assuntos do governo. I will release my tax returns against my lawyer's wishes when she releases her 33,000 emails that have been deleted. I have no reason to believe that
he's ever going to release his tax returns because there's something he's hiding. No terreno pessoal, Trump voltou a dizer que Hillary não tem energia para ser presidente. I also have a much better temperament than she has. You know, I have a much better. Woo, okay. E a democrata encerrou citando uma série de insultos de Trump contra mulheres. But this is a man who has called women pigs, slobs, and dogs, and someone who has said pregnancy is an inconvenience to employers, who has never said said that. women don't deserve equal pay unless they do as good a job as Didn't say. men. But she spent hundreds of millions of dollars on negative ads on me, many of which are absolutely untrue. E aí, vocês assistiram, né, o vídeo do debate, né? Então, ali nesse vídeo dá pra gente perceber algumas características que a gente conversou alguns minutos atrás. Ali era um debate formal, ou seja, os dois usando uma linguagem, uma norma padrão, ou seja, uma linguagem mais formal. Havia o mediador, não sei se vocês perceberam, mas tem um apresentador ali. Cada um tinha o seu tempo para responder, então um tinha um argumento, o outro contra-argumentava, e aí havia discussões. É comum no debate político, que é o exemplo que nós vimos agora, de baixar o nível. E mais para frente a gente vai falar um pouco sobre isso, que são os níveis, que é a hierarquia dos argumentos. Mas eu já vou falar com vocês. Mas antes, eu queria falar um pouquinho sobre a linguagem usada em um debate. Eu já adiantei que a linguagem é formal, né? Mas vale a pena a gente fazer essa reflexão. Então, se for um debate que você vai fazer com os amigos, entre família, dentro da sua comunidade, não há necessidade de uma linguagem mais formal. E quando eu falo uma linguagem mais formal, eu falo falar mais correto dentro da norma padrão, né? Fazer argumentos bem elaborados textualmente. Eu estou falando de textualmente mesmo. Então, se for na família, se for com os amigos, se for no seu grupo comunitário, da sua comunidade, a linguagem ela não precisa de tanta formalidade. Agora, quando o debate é na escola, na televisão, na rádio, na internet, em algum sarau, alguma coisa que seja algo que tenha um grande público, há necessidade de usar uma língua mais culta, uma linguagem mais culta, uma norma padrão da língua, ok? Nesse caso, os debates são mais elaborados, né? Alguns exemplos que está aqui no texto: apresentação de trabalhos, reuniões, entre outros. Então, quando nós estudamos variações linguísticas, nós vimos que existem vários níveis de formalidade dentro de uma língua. Tem o informal, que é a linguagem, ou coloquial, também chamado de coloquial, que é aquela linguagem despreocupada que eu tenho com os amigos, na casa de parentes, na rua, no bar. Eu sei que vocês vão fazer piada sobre isso, no bar. E aí, diferentemente, vai ocorrer na escola, na faculdade, no trabalho, na televisão e por aí vai. Tudo bem? Então, o debate tem essa questão da linguagem a ser considerada. E uma coisa que eu queria frisar agora: a gente já trabalhou argumentos, então vocês já sabem os tipos de argumentos, e os tipos de argumentos usados no texto argumentativo, no artigo de opinião, são rigorosamente iguais aos argumentos do debate. A única diferença aqui é a oralidade, que é a língua falada. Tudo bem? A única diferença. A única diferença. Tudo bem? Então,
no debate tem esse movimento, cada um tem seu tempo, claro, tem um mediador que vai controlar isso, que vai conduzir o debate para que seja uma discussão respeitosa, para que seja uma discussão justa, sobretudo. Então, tem esse movimento do argumento e do contra-argumento. Então, eu argumento ou eu pergunto, faço a minha argumentação ou faço uma pergunta, um questionamento. E o meu adversário ou com quem eu debato também argumenta e contra-argumenta. Então, o debate tem muito a questão de você desconstruir o argumento, que é o que a gente chama de contra-argumento. Então, eu argumento e você vai tentar desconstruir o meu argumento argumentando por cima. Tudo bem? Então, eu opino, você desconstrói a minha opinião e opina por cima. Aí, por sua vez, volta para mim, eu vou opinar por cima, tentar desconstruir a sua, e aí nós vamos fazendo esse movimento intelectual. Quem ganha o debate? Quem melhor argumenta. Então, quem mais desconstrói o argumento do adversário. Tudo bem? Então, o que eu estou citando aqui é que um bom debate precisa ter esse movimento intelectual. Quem perde o debate? Então, qual que é o pior para um debate? É você não ter argumentos. Eu vou argumentar ou contra-argumentar, e aí você, ao receber essa informação, você perde os argumentos e não consegue contra-argumentar. Então, você está perdendo o debate. Tudo bem? Muitas vezes o debate não existe não existe um vencedor. A intenção do debate não é um ganhou, o outro perdeu. No caso do debate político, que é o exemplo que a gente viu, muitas vezes não há um vencedor claramente. Mas é você, por meio da sua argumentação, mostrar o seu conhecimento, mostrar as suas ideias, e aí quem se identificar com as suas ideias você vai ter êxito de conquistar essas pessoas. Então, o debate político é nem tanto de ganhar na argumentação, mas sim de aparecer, de se mostrar como um bom argumentador, um bom conhecedor. Então, provar conhecimento. O debate político acontece. E o debate na escola também é assim. Então, muitas vezes, normalmente, professor Diego, quando proponho debate, como era o que nós estávamos preparando, né, antes da pandemia, que era o enfermeiro, do conto, ali não era só sobre ganhar e perder, mas era assim, para mostrar o conhecimento, convidar vocês a aprender a argumentar, aprender a conversar, aprender a ouvir, que é muito importante aprender a ouvir, não só aprender a falar, mas ouvir bastante. Então, fazer esse movimento intelectual. Então, a gente aprende muito quando a gente argumenta e contra-argumenta. E o debate ele tem que ser de forma respeitosa, né? Não pode baixar o nível, tem que ser um debate intelectual mesmo, né? Ele argumenta, impõe um conhecimento, propõe um conhecimento, eu escuto, e aí refuto, e nessa troca de conhecimento ambos aprendem. É mais ou menos isso, tá? E aqui, para finalizar, eu separei para vocês a hierarquia dos contra-argumentos. O que é a hierarquia dos contra-argumentos? É uma teoria de um americano chamado Paul Graham. Aliás, eu não tenho certeza se ele é americano, mas acredito que sim. Que ele criou essa hierarquia dos contra-argumentos, ou hierarquia dos argumentos, também encontra nesse nome. Que é sobre... aqui fala muito sobre a forma que você contra-argumenta, ou seja, por isso que eu coloquei hierarquia do contra-argumento, que você argumenta e contra-argumenta. Então,
É uma hierarquia. Aqui, o topo da pirâmide é o melhor argumento, ou seja, o argumento mais técnico, o que exige mais conhecimento. E o fim da pirâmide é um argumento mais baixo. E quando eu falo baixo, não é na questão de altura aqui, por ele estar embaixo, mas o argumento mais fraco, mais de baixaria mesmo. É nesse sentido que eu estou falando. Então, quando o argumento chega nesse nível aqui embaixo, muitas vezes o debate se transformou numa briga ou numa discussão calorosa. Ok? Então, nós temos que tentar nos manter do meio para cima dessa hierarquia. Mas muitas vezes nós vamos presenciar do meio para baixo e também nós temos que aprender a identificar esse tipo de argumento. Ok? Então vamos lá. O topo da pirâmide é a refutação ao ponto central. É quando eu escuto um argumento e eu vou refutar ele, entendendo o ponto central da ideia e desconstruindo com a minha ideia. Então é o argumento mais técnico, mais intelectual. A pessoa impõe uma ideia. Eu acho isso, aquilo. Não, eu discordo por isso, isso, aquilo. Então eu refutei o ponto central do argumento. O nível um pouco mais baixo, mas ainda assim no alto da hierarquia, é o de refutação. É onde eu encontro um erro em um determinado trecho do argumento e desconstruo o argumento por meio desse erro. Olha, o que você disse aqui não é verdade. Por isso e isso, aquilo. Tudo bem? Eu peguei um trecho do argumento. E aí, por ter um erro no argumento, eu consigo desconstruir esse argumento por apenas um erro. Contra-argumento, ele usa a contradição como suporte de alguma evidência. Então, eu percebo que o meu adversário, ele, por alguma razão, percebo uma contradição, ele caiu em contradição, e aí eu refuto essa contradição com alguma evidência. Então eu encontro uma evidência de que ele caiu em contradição e aí eu refuto. Veja que a partir daqui para baixo, da contradição para baixo, o foco já não é mais o argumento em si, né? É meio que ganhar a discussão de qualquer forma. Beleza? Por que eu estou colocando isso aqui? Porque outros professores normalmente não vão apresentar. Isso aqui é algo bem novo, né? Não é algo que tem no livro de língua portuguesa. É algo que é da realidade, né? Quando você vê essas pessoas que discutem na internet, nas rádios, esses programas agora tá muito comum por conta do momento político, né, conturbado que nós estamos vivendo. E aí eu nem quero entrar no fato de política, quem está certo ou quem está errado, mas a gente vê que está tudo muito polarizado. O que é polarizado? Muita gente é isso, aquilo, muita gente isso, aquilo, todo mundo contra com todo mundo. Então, conhecer a hierarquia dos contra-argumentos é conhecer também a intenção de quem argumenta e quem contra-argumenta, né? Muitas vezes você argumenta aqui, ó, você usa o fulano A, o Diego, está discutindo com o Joãozinho, exemplo. Está fazendo um debate com o Joãozinho. O Diego, ele vai se centrar aqui, ó, no topo da hierarquia. Mas o Joãozinho vai jogar sujo. Ele vai ficar aqui, ó, na parte mais baixa da hierarquia. Então, o que eu preciso entender? Conhecer a hierarquia e perceber o que está acontecendo, né? Então, vamos lá. Aí tem a contradição, que estabelece um caso contrário com pouco ou nenhuma evidência.
Então aqui já começa a ficar um pouco mais nebuloso, né, os contra-argumentos. Não é mais algo mais técnico, né? Então eu pego um caso contrário com pouco ou nenhuma evidência só para ganhar o debate. Então eu exponho um caso contrário, né? O nível mais baixo é a resposta ao tom. Então, em vez de eu criticar o que ele disse, eu vou criticar a forma como ele diz, né? Isso aqui é muito comum nas discussões de relacionamento. Isso é muito comum. Às vezes você está falando, tudo que você está falando, você tem razão, mas a pessoa usa o tom que você falou, ou seja, se você falou de uma forma mais grossa, ou mal elaborou uma frase, ou foi meio violento ao se expressar, aí a pessoa critica o tom que você tem da escrita, sem nem ligar para o que você está dizendo. Então ela fala, você é muito grosso, não dá para discutir com você. Não, eu não aceito conversar nesse tom. Frases desse tipo. Então, isso aqui é a resposta ao tom. Ou seja, você ignora o argumento em si e critica o tom do argumento. Ok? É claro que muitas vezes você tem que criticar mesmo, né? Porque num debate a ideia é que seja um debate cordial, que tenha respeito entre as partes. Então, muitas vezes você precisa citar o tom, né? Mas não usar isso como muleta para fugir dos argumentos. Abaixo a gente tem o que a gente chama de ad hominem. O que é o ad hominem? Eu ataco as características ou autoridade do escritor sem mencionar o argumento em si. Então, por exemplo, eu sou professor de português e estou num debate com um aluno. Esse é um exemplo. Aí o aluno me fala, me dá um argumento que ele tem razão e eu estou errado. Então ele argumenta, isso, aquilo. Aí eu digo, em vez de eu falar sobre o argumento, eu critico, eu faço um argumento ad hominem. Eu falo, mas quem é você? Você é um moleque. Quem é você para querer me ensinar sobre tal coisa? Não era você que vivia na rua aí? Todo mundo sabe que você briga com todo mundo, né? Ou pegando mais pesado, todo mundo sabe que você não presta. Ou de uma outra forma. Mas você não pode me ensinar, você não tem estudo. Quem é você, né? E muita gente já ouviu, sabe com quem você está falando? Né? Já ouviu essa frase? Sabe com quem você está falando? É de hominem, é esse tipo. Então eu não escuto o que a pessoa diz e ataco a autoridade da pessoa. Você não é ninguém para falar assim comigo. Estão entendendo? E aí, o último nível, que é o mais baixo de todos. Lembrando que quando eu falo baixo não é porque ele está embaixo, também ele está embaixo, mas eu digo porque é baixaria mesmo. É quando eu ofendo. Você é um porco fedido, você é um lixo, né? Um exemplo. Veja que aqui há uma hierarquia dos argumentos. E é bom conhecer, né? Muitas vezes eu já ouvi debates que começam a subir a temperatura, em que a pessoa que está mais calma, ela usa desse conhecimento. Fala, olha, você está me atacando, esse é um argumento ad hominem. Você só está me atacando, você não consegue argumentar e aí está fazendo uma ofensa pessoal. Já aconteceu muitas vezes. Tudo bem? Mas para usar essa inteligência emocional, né? Para usar esse conhecimento nos debates, eu preciso conhecer a hierarquia. Tá bom? Então, com essa reflexão,
esse conhecimento novo sobre debates, a gente encerra a aula de hoje. Na próxima aula a gente já tem atividade, já vamos conversar um pouquinho sobre o debate que nós vamos fazer online. Isso se as aulas não voltarem antes, né? Se voltarem as aulas, perfeito, a gente faz presencialmente. Porque eu estou gravando essa aula hoje, no dia 19/6. Provavelmente vocês só vão ver daqui 2 semanas. Então, até lá eu já vou ter falado com vocês no WhatsApp e ter marcado o debate online que nós vamos fazer, tá bom? A gente se vê. Tchau, tchau. Fica com Deus. Estuda bastante. Tchau, tchau.